sobre depressão e análise de fatores sociais e ambientais. E para isso, fizemos uma pesquisa com o público e contamos com a ajuda do especialista. Veremos a seguir. A depressão, ela é considerada uma doença neuropsiquiátrica. Por que neuropsiquiátrica? É porque hoje a gente tem evidências robustas de pesquisas que mostram que a depressão ela tem alterações químicas a nível cérebro, né? Então, assim, a gente fala de neuropsiquiátrica porque além de todo o acometimento que a pessoa tem na funcionalidade, a gente também tem evidências de que temos alterações químicas no cérebro. Então, hoje, a depressão é considerada uma doença neuropsiquiátrica. E por conta disso também é importante, né, deixar claro que, por conta dessas evidências, ela não é uma doença de pessoas ricas, como já se foi falado, ela não é frescura, ela não é uma doença de pessoas que não têm fé, né? E esses tipos de fala, quando acontece, elas só vão afastando pessoas de um possível tratamento. Ela vai estigmatizando as pessoas e vai impossibilitando que as pessoas busquem tratamento, porque elas entendem que se ela está sem fé, por exemplo, ela precisa orar mais, rezar mais e não buscar um tratamento. E isso vai prejudicando a funcionalidade dela e também a nível cerebral, e a gente tem um acometimento muito maior dessa pessoa que poderia ter um prognóstico melhor se ela tivesse buscado um tratamento anterior, né? Quando ela já se percebesse, né, com alguns sinais importantes aí característicos da depressão. Um sentimento natural que a pessoa tem, mas que é excessivo, ou seja, uma tristeza constante, é uma tristeza que a pessoa não consegue se livrar disso, independente do que aconteça com ela, e cada vez ela fica mais depressiva. Pra mim depressão é quando você se sente sozinha, quando você sente falta de alguém que já morreu. Algo medroso. Entra um terror dentro da gente e faz a gente viver de tudo, né? Sai de casa, fica desgostoso da vida. A depressão ela tem várias causas, né? Aqui provoca angústia, ansiedade, né? Onde a pessoa fica desanimada, às vezes não tem vontade de fazer nada, né? A depressão, ela tem uma característica, assim, que a pessoa ela precisa ter um humor deprimido e isso precisa se manter, né? Isso não vai ser algo que muda de um dia para o outro ou de vez em quando aparece. Esse humor deprimido ele se mantém, a pessoa pode apresentar, né, dificuldades para ter prazer em atividades que antes ela tinha prazer, né, e fazia normalmente. Então ela vai apresentando essas dificuldades, né? A pessoa ela pode começar a apresentar pensamentos pessimistas, né? Ideação suicida muitas vezes, né? Pensamentos de morte com planejamento. Isso vai fazendo parte do quadro da depressão. Uma outra coisa que é importante também, embora tenha esses sinais que vão mostrando que a pessoa está tendo, né, o seu sistema mesmo mais deprimido, quando a gente pensa na depressão em adolescente, você pode ter muitos sinais de irritabilidade, o que dificulta o tratamento, porque você espera que a pessoa deprimida é aquela que vai estar triste, chorosa, né? E aí você vê uma pessoa extremamente irritada, né, quando você pensa no adolescente, e isso dificulta, muitas vezes até pendendo para se pensar numa possibilidade de TDAH, de outros diagnósticos que não a depressão. Eu acho que afeta muito, não só a pessoa em si, mas quem está ao redor, né? Você vê uma pessoa frágil naquele momento, você não poder fazer nada, né? Então eu acho que afeta em geral. Deve ser uma coisa muito acanhada, né? Assim, um nível muito extremo, né? Uma coisa em que uma condição onde as pessoas não têm muita mobilidade, né? Não tem uma coisa de viver, né? A pessoa se prostra no canto e se fecha para realmente não conviver, porque não tem a vontade de conviver, não tem a vontade de realizar outras coisas, ela fica recolhida, né? Em geral, sentimental e na prática. Acredito que dia a dia a posição que a pessoa está vendo na sociedade é que vai afetando isso. Não é necessariamente a cor da pele ou a questão da renda que a pessoa tem, mas sim o que é imposto pela sociedade através de uma estrutura que existe, que faz com que essas pessoas sejam mais suscetíveis a esse processo que é a depressão. Eu imagino que sim. Não tenho lugar de fala para falar, mas eu imagino que seja, né? Porque a sociedade em si ela é excludente demais, né? Financeira começa pela parte social, né? Financeira.
mas eu imagino que os grupos minoritários tenham ainda mais sofrimento, né? O homem negro que não pode andar à vontade na rua sem parecer suspeito para a polícia ou algo do tipo. Eu imagino que sim. Com certeza. Algo que tem algum tipo de envolvimento social mesmo, né? Carece de recursos, estrutura, enfim, de remuneração para os profissionais, né? A condição de trabalho, né? A comunidade tem uma demanda que não pode ser suprida. E isso é uma pressão que eu imagino que contribua para a saúde mental deficitária das pessoas. Também, porque hoje todo trabalho existe uma pressão, né? Desde chefe, de líder, essas coisas. Independente do local que você trabalha, comércio, indústria, eu como sou babá, sempre existe uma pressão, às vezes partindo da gente mesmo, né? Às vezes a pressão é da gente mesmo querer fazer o melhor. A idade também pesa, né? Porque a pessoa fica mais ansiosa, fica mais, né? Então eu creio que sim, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Uma pessoa que fica sozinha, ela pode entrar em depressão. É um abandono, né? Então, com os critérios diagnósticos que eu pontuei, né, na questão anterior, o clínico ele vai fazer uma avaliação, né, isso é através de uma conversa clínica mesmo, com o médico psiquiatra, né, ele vai fazer uma avaliação do quanto esses critérios estão presentes na vida da pessoa, né, conforme ele vai fazendo uma entrevista, né. A gente costuma fazer, dentro da psiquiatria, da psicologia, o exame psíquico da pessoa. Né, que a gente vai fazer um exame de como estão as questões psíquicas mesmo, como que elas estão se apresentando, se estão com alterações, se não tem alteração, né, e a partir daí, nessa conversa, quando se tem, por exemplo, uma suspeita da depressão, a gente já tenta encaminhar as perguntas de uma forma que esses critérios possam ficar evidentes, se existe a presença ou não. Então, a partir daí, se faz um diagnóstico. E hoje em dia, né, até com o novo manual diagnóstico, o DSM-5-TR, né, que é a versão revisada do manual, ele pede muito para que se olhe a questão da funcionalidade. Você, claro, tem que citar os critérios diagnósticos para entender se a pessoa está dentro ou não do quadro de depressão, mas a partir daí também entender como que essa depressão atinge a funcionalidade da pessoa. Então a gente tem variações no quadro da depressão, né? E ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Então isso é bastante importante. Assim, a gente tem vários nomenclaturas, né? Depressão pós-parto, enfim, mas independente das nomenclaturas, a gente está falando do mesmo quadro, que ele vai variar entre leve, moderado e grave, e isso vai atingir de forma diferente a funcionalidade da pessoa. Diagnosticado, eu acho que não. As pessoas não têm um certo trauma, um certo vergonha envolvida, né, em assumir esse tipo de postura, né? Então, assim, ninguém se declara muito, né? É uma coisa meio marginalizada. Mas eu imagino que sim, porém não posso confirmar. Sim, é minha avó tem depressão. Eu conheci. Bom, a depressão, o tratamento dela, geralmente pede-se que ele seja um tratamento combinado. O que é um tratamento combinado? Minimamente, psiquiatra e psicólogo, tá? Aí eu vou trazer para vocês, né, uma analogia que eu faço com meus alunos. Quando o paciente está com sintomas muito graves, ele vai para o médico psiquiatra tomar uma medicação específica para aquele quadro, o que acontece? É como se a gente tivesse uma casa no meio da floresta numa tempestade. A medicação vai fechar a janela para que não fique entrando tanto vento e sujeira mais. Mas o que já entrou da tempestade, o que está lá dentro de sujeira, é a terapia que vai limpar. Tá? Então não adianta só fechar a janela. Então eu gosto de fazer essa analogia. Assim. Então a gente sempre pede que minimamente seja combinado psiquiatria e psicologia. Tá? Então a questão medicamentosa e o tratamento psicológico também. Isso é muito importante para que a gente tenha uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais duradoura para o paciente, tá? Porque minimamente você pode ter outros profissionais atuando, né? A educação física, a gente sabe o quanto é importante a questão física, né? Dependendo da gravidade do paciente, talvez um terapeuta ocupacional, uma fisioterapia, né? Às vezes ele vai precisar de cuidados de enfermagem mais importantes, né? Dependendo da gravidade. Então a gente vai combinando, né, esses profissionais e essas terapêuticas no tratamento. Acho que todo mundo devia fazer. A gente faz. Sim, fiquei internado 9 dias no Ouro Verde. Eu consegui a Deus. Pedir pra Deus me libertar disso aí, e graças a Deus.
Não, eu não fiz terapia, eu não gosto de fazer terapia, eu não consigo fazer terapia, não consigo me abrir, mas eu trato com psiquiatra e tomo medicamentos controlados. Na minha cabeça, eu acho que a pessoa tem que tratar com psicólogo, tem plano de alimentação, com tudo, né? Eu acho que é todos os médicos que tem que se unir ali para tratar aquela pessoa. E as pessoas de casa também, né? Não. Eu tenho, na verdade, já foi diagnosticado, é um processo depressivo bipolar. Ainda não. Com diagnóstico não, assim. Eu faço tratamento há 20 anos, já tentei o suicídio 2 vezes. Eu decidi me internar para tratar as 2 vezes. E não é fácil. Tomo vários tipos de medicamento. Se a gente não reagir, faz besteira. Hoje está tranquilo. Hoje, depois de 4 anos já medicado, não tenho nenhum problema. Mas no começo foi difícil, até entender o que era depressão, porque eu não estava só no bipolar, não tinha um processo depressivo constante. Então eu tinha momentos de euforia, momentos de pico de euforia, e isso acabava mascarando os sintomas, mascarando o processo de depressivo que eu tinha. Mudou bastante. Chega o dia dos pais, dia das mães, eu sinto muita falta, sabe? É uma depressão. É Natal, Ano Novo. Solidão muito grande. As pessoas que se sentem sozinhas, se trancam dentro do quarto, porque, sei lá, é uma coisa muito ruim. Eu me entreguei na época, né? Chorava muito, eu me isolei, não aceitava ninguém. Até que eu mesma resolvi procurar ajuda. Foi espontaneamente, ninguém me levou, nada. Me ajudaram, minha família. Muitos se afastaram. Levam depressão como frescura. Não, continuam agindo da mesma forma, mas sabem, né, da minha depressão. E qual foi o papel fundamental do nosso trabalho no final das contas? Mostrar toda essa discrepância de informação que existe entre a população e o profissional da área da saúde. Durante todo o vídeo, podemos observar que grande parte dos entrevistados possuíam um conhecimento bastante básico sobre a doença, justamente por ser algo que está bastante evidente atualmente. Mas da mesma maneira, grande parte das pessoas desconheciam formas adequadas de tratamento e diagnóstico para a depressão. Ainda existe um estigma muito grande relacionado a essa enfermidade, principalmente quando falamos de pessoas que foram acometidas pela doença e que estão em busca de tratamento. Partindo disso, o nosso grupo acredita que seria necessário um maior incentivo educativo, tanto estatal quanto privado, para que houvesse uma conscientização mais efetiva da população. É necessário que as pessoas olhem com mais seriedade para esse problema e enxerguem que sim, é possível viver e ter uma rotina confortável, mesmo sendo afetado por tal barreira. Basta que ela seja tratada da forma mais correta e indicada por profissionais.